A gente não vive numa democracia. A gente há muito tempo não vive numa democracia, Bea. A democracia que o judiciário não respeita. A decisão do ministro Alexandre de Moraes ontem de intimar o presidente do Conselho Federal de Medicina deixa muito claro isso. Ou é do jeito que o status quo do judiciário deseja, ou nós não temos democracia. O presidente da República, Bea, hoje governa porque tem um bom relacionamento com o judiciário, senão não estava governando, não. Esse judiciário que você falou das emendas, ele se preocupa com as emendas dos deputados, mas não se preocupa com seus gastos. O judiciário brasileiro hoje, meu amigo Bruno Araújo, é o mais caro do mundo. Você não vê um cidadão desse falar em corte interno no judiciário, pelo contrário. Mas se preocupa com cortes no executivo e no legislativo. Bruno Araújo, ou nós acordamos todos para saber que os poderes estão desequilibrados, por isso está vivendo nessa tensão que você bem disse aí, permanentemente, onde não tem culhão, nem o presidente do Senado e nem da Câmara, porque tem tudo rabo preso e tem receio, porque as ameaças hoje não são mais veladas. As ameaças hoje é a luz do dia mesmo. Você nunca viu o entrelaçado, BA, nesse país, entre os poderes. É senador recebendo 3 ministros aqui, em jantares, outro recebendo advogado do processo com o ministro do processo viajando num jatinho particular com o advogado do processo, um banco que entrou em liquidação, gasta 500 milhões de reais com advogados, mais de 400 com advogados ligados a ministros do Supremo Tribunal Federal, quase 200 só de um ministro, 130 só da esposa do ministro, fora filho, fora ex-assessor, fora parente. Isso não está certo. Há um desequilíbrio claro, meu amigo, velho. E aqui não tem nada a ver com ideologia nem com lado político, não. Isso está claro. E isso hoje custa caro para um lado da política brasileira. Já custou caro para outro lado da política brasileira. E amanhã vai custar caro de novo para algum desses dois lados da política brasileira. Mas como serve hoje a um lado, aí uma parte fica caladinho, batendo palma. Mas amanhã vocês serão os atingidos por isso, amigo. Não lembro qual é o autor, mas da música ou da letra da música, mas acho que a vida é um moinho, o mundo é um moinho. Então, é Cartola. É Cartola. Cartola. Gira. Você o mundo é um moinho. O mundo é um moinho. Gira. Uma hora você está em cima, outra hora você pode estar embaixo. E essa é a maior prova, Bruno, que mesmo diante de todo esse tensionamento, ainda assim, a gente consegue perceber que as coisas estão funcionando em alguns momentos em situação de profunda tensão, em outras, numa situação mais fluida, mais natural. Mas você citou uma série de exemplos. Eu acho que existe o ilegal, existe o imoral. A gente tem o episódio, por exemplo, de um senador da República aqui do Rio Grande do Norte que recebeu 2 ministros do Supremo aqui, numa casa de praia. Não é ilegal. Zero ilegalidade. Mas é o mesmo que critica quando outros têm uma conduta parecida de proximidade com o poder. Diferentes. Não, você vai entender onde eu vou chegar. Por que eu estou dizendo isso, Bruno? Me diga como é que um senador da República dos 81 vai ter sobriedade no momento que precisar tomar uma atitude em relação a um desses ministros do Supremo. Do mesmo jeito que a gente exige um distanciamento dos ministros do Supremo, a gente precisa exigir o distanciamento dos políticos em relação a determinados poderes dos quais eles é fiscal. Então, o que eu digo aqui é o seguinte: quando a gente fala em freios e contrapesos, em cuidado entre cada um dos poderes ocupar seu espaço, é que é muito bom quando a gente estabelece e realiza as críticas, mas a gente esquece quando a gente pratica aquilo. Então, resumidamente, o que eu digo é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele é absolutamente passível de erros. Para mim, um dos exemplos é esse que você citou, Bruno. Até agora, eu não entendi a razão pela qual Alexandre de Moraes interviu nessa ação
do CFM. Qual a justificativa? Como já se meteu em tantas provocou? outras, Bruno. Mas, Bruno, isso sinceramente, isso é absolutamente descabido. Essa ação contra o CFM. E inquiriu o presidente. Isso, e eu me perguntei, porque eu não vi isso em lugar algum. Houve alguma provocação ou foi de ofício? Porque eu não vi se alguém provocou. Se algum médico provocou. Não, ele não gostou e pronto. Pois é. Um cenário desses, por ofício, isso me chama muita atenção. Parece, à primeira vista, um tribunal de exceção nesse caso. Por quê? O que é que o CFM não tem prerrogativa de fiscalizar aquelas pessoas que estão sob sua tutela? Me chamou a atenção isso deve ser levado em consideração. Mas uma ação dessas não justifica dizer que o Supremo Tribunal Federal, ele só pratica excessos, não. Na minha opinião, na maior parte são exceções. Há algumas exceções em excesso, parece um contrassenso. Digamos, Emerson, um abraço para Emerson, sei que aqui o CFM queira palco, como você está dizendo aí nos comentários. Ele tem direito? Não, digamos que seja isso. E quem pode impedir do médico trabalhar? Se o interesse dele for ter visibilidade. Você vai impedir. Ô Emerson, se você estiver precisando de um atendimento, você gostaria de que acontecesse isso? Você está vendo como o Brasil está contaminado? Porque você é simpatizante de Lula e da esquerda, e um ex-presidente precisou de atendimento, é fato, e está lá os laudos. Aí o CFM quer palanque? Rapaz, é um direito do conselho, cara. É um direito do conselho. Queira você sim ou não, você ache ruim ou não, é um direito do conselho, velho. E um magistrado, um ministro do Supremo, simplesmente está inquirindo o presidente da entidade por ela querer cumprir com sua obrigação, meu amigo. Queira você sim ou não. É isso. Você pode infartar aí, tem um AVC agora, queira você sim ou não, é um direito, cara. Você tá louco esse país, bicho? Bruno, é uma situação que chama muita atenção. E a informação, inclusive, do atendimento é que o próprio Bolsonaro, durante o episódio, ele teria recusado. Não há confirmação disso, tá? Isso é uma informação que circula após o evento. Que ele teria recusado o atendimento inicial do médico da corporação e que depois havia sido convencido de ser atendido. Mas o CFM, ele tem sobre... E ainda que o CFM tenha uma predileção político-ideológica, ele está se propondo a um episódio, ainda que para atender alguém que há simpatia por ele está se comprometendo em cumprir o seu papel, que é fiscalizar para entender se o atendimento médico adequado foi oferecido àquele indivíduo. A gente não pode questionar isso, porque a partir do momento que a gente questionar o atendimento médico digno a quem quer que seja, a gente está começando a achar que a vida de um vale mais do que do outro. E a gente não pode cair nessa esparrela.